Cláudio Castro traz para a gente aqui a possibilidade da gente poder agregar tecnologia, agregar inteligência nas nossas ações. E aí, quando a gente fala em inteligência, é importante a gente falar aqui, abrir um parênteses, porque, para quem não conhece, a gente precisa de uma operação inteligente. Usar a inteligência, não sair atirando. E aí parece que abre-se o Mar Vermelho, e aí, olha, a operação inteligente, todos os marginais vão recolher os fuzis, e a operação é inteligente, a gente vai lá, vai prender o elemento lá dentro da Rocinha, que tem 600 fuzis. Porra, é inimaginável algo nesse sentido. É claro que a inteligência, ela é importante para a produção de conhecimento que vai subsidiar o planejamento adequado, o planejamento assertivo e um planejamento cirúrgico. Até quando você vê o trabalho de uma SWAT, de qualquer trabalho, também tem a parte de planejamento, de inteligência e tem a parte de combate, a parte tática, exatamente. A parte que vai, muitas das vezes, você não tem a previsibilidade da reação do criminoso, você não tem a previsibilidade da ação do alvo, que você vai cumprir determinada demanda, ou um mandado judicial, ou algum tipo de prisão em flagrante. Então é preciso que se diga, e aí eu quero ressaltar, novamente, concluindo meu raciocínio, a possibilidade da gente, enquanto operador de segurança pública, ter voz. E eu acho isso muito importante, porque senão a gente fica preso a uma narrativa empacotada, sabe? E de quem está de fora. Uma narrativa de que, algumas vezes, e muitas das vezes, historicamente, conduziu a opinião pública para um tipo de lado, para um direcionamento específico. E a gente vinha falando aqui nos bastidores, Pimentel, a questão da politização. Hoje o porteiro está falando de segurança pública, o diretor de empresa está falando de segurança pública. Nas escolas. Na universidade, nas escolas, nos pontos de ônibus estão falando de segurança pública. Então, a segurança pública, eu ouvi uma frase do governador Caiado, na visita que ele fez aqui no Rio de Janeiro, em apoio que os governadores vieram ao governador Cláudio Castro. O governador Caiado foi muito feliz e ele chegou para mim: Menezes, a segurança pública é a coluna cervical da governabilidade desse país. Então, a gente precisa subir a prateleira da segurança pública. E eu não tenho dúvida que vai ser o grande assunto para a eleição do ano que vem. É o que vai decidir. Não há qualquer ação de governo, que qualquer plano governamental pretenda implantar nesse país, se a gente não tratar a segurança pública desse país de maneira séria, de maneira integrada, sem politização, sentando na mesa e conversando com aqueles que entendem de segurança pública, aqueles que não querem trabalhar sob um viés social, um viés ideológico. Não é isso. A gente precisa tratar tecnicamente. Obviamente que existem outros atores, né? E o conceito de segurança pública é algo muito amplo. Então, olhar segurança pública apenas sobre o viés de polícia é uma visão míope, na minha opinião. A gente tem outros atores, porque você imagina que... E eu tenho essa tranquilidade. O Rio de Janeiro é um estado pequeno, né? Mas densamente povoado. Então, a gente tem municípios muito grandes. Eu tenho aqui no Rio de Janeiro 5 ou 6 municípios que têm acima de 1 milhão de habitantes. São Gonçalo, né? São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Ou seja, nós temos um estado pequeno, mas um território densamente povoado. E nós temos aqui no Rio de Janeiro apenas 92 municípios. Mas eu faço uma gestão muito próxima aos prefeitos. Eu tenho uma característica de ir aos municípios, conversar com os prefeitos, porque eu entendo também que as demandas, elas nascem no município, né? A gente precisa entender, não ficar encastelado num gabinete e assinando um monte de papel, achando que aquilo ali vai... Uma coisa é a ordem, como ela sai, seja por e-mail, seja por documento eletrônico, e a execução na ponta da linha. Como é que o meu serviço chega? A gente precisa tratar a corporação como uma instituição que precisa ser eficiente e entender como o meu cliente recebe o meu serviço. E eu preciso andar, preciso dialogar, manter uma interlocução permanente, e os prefeitos, os vereadores são uma antena que capta toda essa demanda, porque a demanda, ela nasce no município. Então, quando a gente percebe os prefeitos que trabalham o ordenamento urbano, trabalham a questão da educação, trabalham a questão da Secretaria de Esporte, de maneira muito adequada, com programas realmente robustos, concretos, a gente percebe que a segurança pública, ela flui de uma maneira muito melhor. Porque eu entendo que o ato de o prefeito, do administrador,
colocar e disponibilizar uma iluminação adequada é um ato de segurança pública. Poda de árvore é um ato de segurança pública. Fiscalizar o parcelamento irregular do solo é um ato de segurança pública. Fiscalizar o comércio ambulante e o transporte municipal é segurança pública. Porque senão, ô Vilela, você cria uma ambiência para o crime prosperar. Não há vácuo de poder. Alguém vai sentar naquela cadeira. E hoje a expansão territorial, a gente também vinha conversando nos bastidores, fazendo um recorte para a operação. O Complexo do Alemão e da Penha tem cerca de 280 mil moradores. E por que a lógica é controle territorial? E a gente fez uma conta de cortando esse número pela metade, estabelecendo as pessoas economicamente ativas. Apenas uma perspectiva. E o controle da internet nessas comunidades por empresas que essas quadrilhas determinam que aqueles moradores contratem, um plano básico de internet custa em média hoje R$100. Se você multiplicar... 109, né? 109. 109, né? Para dificultar a conta. Mas vamos fazer uma conta de 100. 100 é mais fácil. Vamos fazer uma conta de 100. Isso significa uma conta de partida de R$14 milhões de faturamento. Só para comprar fuzil. Só comprar fuzil, para comprar droga. Mais gás. Para criar musculatura, para comprar concessionária de automóvel, para comprar rede de farmácia. Pois é. Aí então, assim... Ganhar do gás, ganha da água, pãozinho. Sem constranger, me perdoa, cara. A Anatel está te ajudando nisso aí? A gente tem interlocução com a Anatel, porque o Brasil tem hoje quase 20 mil provedores de internet. Sem a Anatel estar do nosso lado, a gente não resolve isso. Você sabe que hoje aqui no Rio de Janeiro, Pimentel, a gente tem algo sui generis também, que é a Organização da Segurança. Ela é feita, a gente voltou desde 2019 a ter o Estado de Secretaria de Estado. Então nós temos uma Secretaria de Polícia Militar, uma Secretaria de Polícia Civil e a coordenação dessas duas secretarias. Eu acho isso muito apropriado, porque pode parecer estranho, mas de alguma maneira as polícias mantiveram a autonomia e a capacidade de determinar os investimentos, de fazer a gestão orçamentária, de realmente ordenar a despesa. E a Secretaria de Segurança, que é o Dr. Vitor Santos, que é um delegado da Polícia Federal, aposentado, foi superintendente de Brasília. Eu costumo dizer que ele é a voz do equilíbrio, a voz da competência, a voz da experiência e da temperança. Né? Estivemos com ele agora aqui na Câmara de Vereadores, que ele foi contemplado com a medalha Pedro Ernesto, que é a maior comenda. Ele, tá? Vilela entrevistou o é um profissional sensacional, uma referência para mim, um amigo pessoal. Mas ele vem fazendo, respondendo a tua pergunta, essa interlocução com a Anatel realmente era um absurdo. Não havia controle por essas empresas, principalmente essas empresas menores, né? Uma multiplicação desenfreada de muitas de esposas de traficantes. Muitas de esposas, parentes. E eles impunham essa determinação de que a contratação daquela empresa, uma empresa legal. Uma empresa legal, com outorga da Anatel. Menezes, ontem o Xandão teve aqui. Tu conseguiu falar isso para ele, cara? Ele ouviu sobre isso? Por exemplo, sobre a questão da Anatel, por exemplo. Eu queria que explicasse tudo. Por que ele veio, como que foi a reunião, quem se reuniu com ele? Nós fizemos uma reunião, obviamente que ele procurou entender, né, de que forma a operação, a investigação, a perícia, ela se deu, né, o porquê da operação, a questão da diferenciação da reocupação territorial, da decisão da DPF. Ele perguntou sobre isso, e da questão né? a questão da operação contenção, Sim. que é preciso que a gente diga, e aí você, abrindo espaço aqui, eu vou te explicar desde o início como é que essa operação chega para a Polícia Militar, o que a gente desenvolve de técnica, o que a gente fez de modelagem específica para essa operação. Mas, especificamente, ele tentou entender de que forma a operação se desenvolveu. Agora, essa questão de distribuição de sinal, a gente não teve tempo, porque ele tinha 6 agendas, né? Ele foi na Prefeitura, ele foi no Ministério Público, ele foi na Defensoria, ele foi no presidente do TJ, então ele teve uma agenda bem intensa. Mas ele consegue ter uma visão do que acontece no Rio de Janeiro Consegue hoje? bem, porque ele foi secretário de Segurança, ele foi diretor da FEBEM em São Paulo, foi promotor de Justiça durante muitos anos, então ele conhece bem a matéria. Ele esteve aqui numa posição muito equilibrada. Entendo, e a nossa perspectiva, obviamente, que eu não conversei com ele no pós-apresentação, mas
ele deu uma impressão que ele saiu bem satisfeito do que ele viu, até porque, Pimentel, eu posso te dizer que essa operação ela foi muito bem articulada. A gente sabia o que ia enfrentar, a gente sabia onde a gente queria chegar. A verdade é essa. Depois eu queria que o Paquito botasse o... Porque eu acordei com você, eu acordei a minha esposa, olha, o Menezes tá se manifestando aqui nas redes sociais. Ele já estava dizendo, 7 da manhã, que seria uma operação extremamente difícil e de um simbolismo muito grande para o Rio de Janeiro, né? Exatamente. Então, assim, eu já acordei preocupado aquela hora. É legal a gente... Foi a maior mobilização policial da história do Rio de Janeiro. Nós utilizamos